Fala galera, beleza? Aqui é o Douglas e hoje eu vou falar sobre o que é memória swap, ou também conhecido como memória secundária. Galera, antes de eu começar a falar sobre memória swap, se você ainda não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever, que eu estou sempre postando notícias e coisas relacionadas com cloud. Galera, vamos lá. Então, o que vem ser uma memória swap? Bom, quando a gente fala de memória, a gente está falando sobre a memória do servidor. Então vamos supor, a gente tem um servidor, nós vamos lá e sempre compramos um pente de memória ou anexamos uma memória lá. Essa memória vai ter os seus 2, 4, 8, 16 GB e assim por diante. Vai de acordo com a quantidade de memória que você selecionou. Mas o que acontece, galera? Essa memória aqui vai chegar um momento que ela enche. Então vamos supor, essa memória aqui, ela tem 16 GB. Quando ela começar a encher, então vamos considerar que você começou a abrir muita coisa e ela começou a encher. Quando ela chegar em 100% da sua memória, então quando bater 100%, vai chegar o momento que ele vai endereçar mais blocos e não vai ter. E o que vai acontecer? Ele vai fazer um dump de memória e seu servidor provavelmente vai dar problema ou ele vai travar magicamente, ninguém vai conseguir acessar. Se for um Windows, provavelmente vai dar uma tela azul e assim por diante. E aí o que vem? Isso daqui, galera, esse tipo de memória, ele é chamado como uma memória primária, que é uma memória que você compra, uma memória RAM, que ela tem uma performance superior a qualquer outro tipo de memória. Agora vem a memória swap. Quando nós falamos de memória swap, é uma memória em disco, tá, galera? Então imagina, você tem o seu HD aqui. Então o seu HD, sendo ele SSD ou HDD, enfim, você tem o seu HD aqui. O que você pode fazer? Você pode criar uma paginação, uma área de swap dentro dele, que é como se fosse uma memória secundária. Essa swap, por sua vez, ela pode ter lá, deixa eu colocar até da mesma cor, então ele pode ter, você pode selecionar quanto você quiser, é tamanho em disco. Então eu vou colocar aqui, eu tenho 20 GB de memória swap. Esses 20 GB, galera, eu tenho dentro do meu disco. Então se o meu disco aqui, ele tem 500 GB, quer dizer que ele vai ter menos 20, porque 20 GB está alocado para essa memória swap. Então o resto dos 480 eu tenho para o meu sistema operacional. Porém, esses 20 eu tenho alocado aqui para essa memória swap. E o que é essa memória swap? Para que ela serve? Bom, ela serve para que quando eu falei desse cara aqui que tentou endereçar e falhou e travou o nosso servidor, então, quando a gente tem essa memória swap, quando ele começa a chegar até aqui, ele bate o 100%, o que vai acontecer? Ele vai começar a usar a memória swap. Então ele começa a endereçar blocos dentro da swap. E ele pega dados daqui então e joga para cá. Essa ação se chama swap out, que é uma saída. Ele tira um bloco daqui da memória e coloca para uma swap. Então aquilo que não está muito usado, ele joga direto para a swap e aqui ficam os dados que ele está usando com mais frequência. Depois de um tempo, imagina assim, que você tem uma aplicação. Essa aplicação, vou colocar aqui, ó, uma aplicação e um usuário vai lá, conecta na sua aplicação e essa sua aplicação, por sua vez, está rodando dentro desse servidor. Na hora que ele precisar pegar um dado, se esse dado já está aberto, se esse dado está bem aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse dado, ele vai jogar para cá, de volta para a memória, e aí depois ele vai entregar para o usuário. Isso daqui, galera, se chama swap in. Considera que out é a saída da memória, in é a entrada para a memória. Então isso daí se chama swap in, swap out. Agora vem aí alguns pontos. Devo utilizar memória swap? Sim, sempre. Porque senão, galera, vai chegar em 100% e o seu servidor vai travar. Agora, outra pergunta. É normal eu ter utilização de swap? Bom, ter uma quantidade de swap até que é ok. Desde que a paginação, ou seja, a quantidade de swap in e swap out não seja muito alta. Porque se você começar a ter muita busca de swap in, swap out, swap in, swap out, isso daí pode afetar a performance, porque o que acontece? A memória RAM, galera, a memória RAM, ela tem uma performance superior à nossa memória em disco, né? Ao nosso I/O de disco. Então, quando você pega um dado da memória, ele é muito mais rápido do que você pegar um dado em disco. Então, se você começa a ter muita paginação, além de você pegar um dado em disco que tem um I/O inferior à memória, você ainda vai ter que ter a instrução que
pega o dado, faz o swap-in, swap-out. Então, apesar de ser muito pouco o tempo que isso aumenta, ele ainda assim aumenta um tempo. E aí você começa a ter paginação e você pode ter uma performance inferior ao normal. Porém, é importante você ter memória. Existem casos, tá? Bancos de dados, principalmente, que ao invés deles, quando você inicia o banco de dados, o que ele faz? Então, eu vou usar esse mesmo cenário aqui que a gente tem. Ou melhor, deixa eu começar um de novo para ficar mais fácil. Então, nós temos aqui uma memória swap. Então, esse daqui é a nossa swap. De 10 GB, vou colocar agora. E a nossa RAM vai ter 16 GB. Então, um banco de dados, quando você inicia o banco de dados, o que ele vai fazer? Ele aloca alguns dados realmente dentro da memória. Porém, galera, ele vai lá e deixa alguns outros dentro da swap. Existem bancos de dados que você, inclusive, fala a porcentagem. Então eu quero ter 10% dentro do banco, daqui da parte de swap e assim por diante. São todas as configurações que você tem disponível a nível de banco de dados. Claro, depende do banco de dados que você está usando. E qual que é o benefício disso? Às vezes você libera espaço em RAM, mas como eu falei novamente, se começar a ter muita instrução de swap in, swap out e assim por diante, você vai ter paginação, que também é conhecido como paging. Essa paginação, galera, ela vai afetar a performance do seu servidor. Então, se você tem uma swap aí de 50%, isso daí eu não considero um problema. Se você tem uma swap de 80%, eu considero porque está perto do 100%. Mas se você tem uma swap assim que está lá e está estável, sempre está do mesmo jeito e não está muito alta, e não está tendo paginação, quer dizer que está ok, você não tem um problema. Agora, se você mandar alguns comandos e ver que está tendo paginação e alguém está reclamando de lentidão, aí sim você provavelmente tem um problema. Então é isso daí, galera, é isso que eu tinha que falar para a memória swap, vale a pena você ter, porém você tem que usar com cuidado e você tem que também saber entender como que ela pode se tornar uma preocupação para você no dia a dia. Tá bom, galera? Então é isso daí, até o próximo vídeo. Vamos lá!